Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Senhor Deus Altíssimo, te agradecemos porque tu és o nosso Pai, porque tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Deus Altíssimo, continua com as tuas mãos estendidas. Ó, Senhor, abençoando os teus servos, as tuas servas, a tua santa e amada igreja em toda a face da terra. Deus Altíssimo, continua salvando, Senhor. Oh, aleluia, alcançando aqueles que não são salvos. Também, Senhor, trazendo de volta os que estão distanciados. Deus Todo-Poderoso, continua operando em nós o querer e o efetuar. Deus Todo-Poderoso, recebe toda a honra, recebe todo o louvor, recebe toda a glória que o teu povo presta ao teu nome nesta noite, neste culto de adoração ao teu santo nome. Ó Pai Santo, a cada dia nos fortalece, nos corrobora com os dons do teu Espírito Santo, com a sabedoria do teu Espírito Santo, com o poder do teu Espírito Santo, com a virtude, com a unção do teu Espírito Santo, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no maravilhoso nome que é sobre todo nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Neste momento, convido a amada igreja para louvarmos a Deus com o hino de número 3 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. E Senhor, só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim. Sua graça me encheu de amor sem fim. Foi para a glória, Mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra vão dizer a mesma grei.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar a amada igreja para meditarmos na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1. Versículo de número 5 em diante. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5 em diante. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Então, meus queridos, aqui nós encontramos na palavra de Deus o apóstolo João registrando no último livro da Bíblia, Apocalipse, que quer dizer revelação, o que Jesus Cristo deixou para ele, para que fosse escrito para todo o povo de Deus, não somente para as 7 igrejas da Ásia Menor, porque João enviou cartas para as 7 igrejas da parte do Senhor Jesus Cristo, mas ficou registrado para toda a igreja, e não somente para aquele momento, mas o apóstolo João, ele vai transmitir o que o Senhor Jesus passou para ele. Se nós formos observar aqui no capítulo, ainda no capítulo 1, no versículo 19, está escrito: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então João estava escrevendo sobre as coisas que tinha visto, sobre as coisas que são, no presente, as igrejas da Ásia Menor, mas também as coisas que depois destas hão de acontecer. Nós vamos ver até o capítulo 3, em Apocalipse, João escrevendo às 7 igrejas da Ásia Menor, mas quando nós chegamos no capítulo 4, depois das cartas às 7 igrejas, no capítulo 4, versículo 1, está escrito: depois destas coisas. Então, as coisas que são, as coisas que vistes e as coisas que depois destas hão de acontecer. Então, no capítulo 4, são as coisas que seriam depois destas, que eram, quando João ainda vivia, profecias para o futuro. E no capítulo 4 tem: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ou ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, do capítulo 4 em diante, são as coisas que devem acontecer. Eu sempre digo para os irmãos que o livro de Apocalipse é um livro muito didático. Estamos vivendo tempos que antecedem a vinda do Senhor Jesus buscar a sua igreja. Estamos vivendo o princípio das dores,
como Jesus falou em Mateus, capítulo 24, e o princípio das dores são sinais da vinda de Jesus, e muitas pessoas vão dizer assim, vamos meditar o que fala sobre as últimas coisas. A doutrina das últimas coisas, chamada de escatologia, né? Escato quer dizer últimas coisas, e logia quer dizer doutrina ou estudo. Então, escatologia, doutrina das últimas coisas. Então, o livro de Apocalipse, do capítulo 4 em diante, são doutrinas referentes às últimas coisas que acontecerão no planeta Terra. Esse planeta será restaurado, este planeta será transformado para melhor. A Bíblia fala de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Este sistema de coisas que hoje existe, um dia não existirá mais. Deus, ele vai arrancar o mal pela raiz da face do planeta Terra. Ele vai desarraigar todo o mal. E como Satanás está com seus dias contados, ele tem grande fúria, ele tem grande pressa, trazendo confusão a toda a humanidade, querendo afastar as pessoas de Deus. E qual é a nossa parte? Nos aproximar de Jesus, nos aproximar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que nos ama. Está escrito. Eu vou voltar para os irmãos aqui no capítulo 1 que nós acabamos de ler. Apocalipse começa com uma grande promessa para nós não ficarmos turbados nem angustiados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. Não tem maior promessa do que esta, de que já nos salvou, já nos lavou dos nossos pecados, no poder do seu sangue remidou o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o inimigo fica tentando tirar essa esperança das pessoas, chamando a atenção das pessoas para as coisas que não têm tanto valor, para as coisas que vão passar, não vão existir, né? Tem tanta gente preocupada com a recuperação financeira, é importante para os países, ter uma recuperação econômica, né? As empresas, as bolsas de valores e a salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vinda de Jesus está às portas. Os sinais estão a cada dia mostrando isso, a iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. E esses sinais não vão parar por aí. Eu já tinha falado isso em um vídeo há alguns meses, há uns 2 meses atrás, falando do princípio das dores. Esses sinais se sucederão um após outro. O Senhor Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o que resta para nós? O que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa parte como igreja? Continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus, falando da salvação do Senhor Jesus Cristo, em tempo e fora de tempo, né? Levando a mensagem do amor de Deus. Eu mesmo estou falando para os irmãos através de vídeos agora, porque, infelizmente, domingo mesmo, eu fui até a igreja com a nossa irmã Zilma e passei de carro para ver como estava a movimentação, para ver se tinha algum irmão que eu pudesse atender, mas estava tudo fechado. Mas fechado porque também já ia dar 7 horas, e aqui nessa região, quando dá 8 horas, é toque de recolher. Mas ainda ia dar 7 horas, 10 para as 7 ainda, não tinha dado 7 horas, 15 para as 7, mas tudo fechado, tudo deserto, as casas comerciais fechadas, né? As residências fechadas, todas as igrejas fechadas, e eu dizia, né, Jesus, esse é sinal da tua vinda. Mas nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Aí voltamos para casa e gravamos o vídeo e mandamos para os irmãos a palavra de Deus e oramos com os irmãos juntos. Estamos em campanha de oração, campanha de jejum e oração, orando com a igreja, orando com o povo de Deus, intercedendo. Irmãos, a vinda de Jesus está às portas.
Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a situação, nós devemos continuar glorificando o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, louvor e glória, e quando Ele vier, a Bíblia diz que nós devemos estar prontos, preparados para a sua vinda. Meus queridos irmãos, aqui fala em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7 e 8, da vinda de Jesus em glória. Todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Mas, queridos, antes mesmo da vinda de Jesus em glória, porque ele vem para reinar, vem para julgar, mas nós voltaremos com ele, reinaremos com ele. Mas antes disso, a Bíblia fala que ele vem arrebatar a sua igreja. E o arrebatar não será como esta que diz aqui, vem com as nuvens e todo olho verá, e todos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, todos verão, né? Em Apocalipse fala isso. Em Mateus capítulo 24 também fala isso. Mateus capítulo número 24. Diz a palavra de Deus, versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então todo olho verá, com poder e grande glória. Epifaneia, vinda com resplendor. No grego, epifaneia, vinda com resplendor, vinda com glória, todo olho verá. Mas o versículo 29, ele diz, antes da vinda de Jesus com poder e grande glória, 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, logo depois da aflição daqueles dias. Porque antes de Jesus voltar com poder e grande glória, haverá uma aflição na face da terra como nunca houve. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Você já imaginou as estrelas caindo do céu? O que será essa grande tribulação na face da terra como nunca houve? As potências do céu serão abaladas. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Isso é grande tribulação. Só tem que antes dessa grande tribulação, tem o versículo 27, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa vinda do Filho do Homem como relâmpago, inesperada, é diferente da vinda com poder e grande glória. A segunda vinda de Jesus, ela tem duas fases distintas. Uma inesperada como relâmpago, e a palavra no grego é parúsia, visita rápida. E outra com poder e grande glória, e a palavra aí é epifaneia, com resplendor. Mateus 24, 27 é como relâmpago, é inesperado, é em frações de segundo, não dá para ninguém se preparar, é a tomada dos santos, é o arrebatamento da igreja. Só tem que esse mistério. E mistério no grego quer dizer segredo, foi revelado àqueles que recebem a palavra de Deus pelo Espírito Santo com uma revelação completa, sem tirar nenhuma página da Bíblia. Que tem as pessoas que aceitam uma parte da revelação e outra não. Tem que aceitar a revelação completa. Meus queridos amados irmãos, pregadores, teólogos, queridos, nós podemos até não entender, não compreender, porque o ser humano, na sua inteligência, não pode compreender as coisas de Deus. Mas nós temos que nos curvar diante da sabedoria do Deus Todo-Poderoso e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a crer, a buscar e permanecer firme, que Jesus venha arrebatar a nós, sua santa e amada igreja. Amém, irmãos? Não abrir
e fechar de olhos. Como será isto? Como vai acontecer? Isso não é ficção científica, não. É o poder de Deus. O Espírito Santo sabe quem está pronto e quem não está. E o Senhor Jesus Cristo, ele revelou isso. O apóstolo Paulo escreveu sobre isto. E o apóstolo Pedro ainda disse assim, o apóstolo Paulo tem escrito alguns pontos difíceis de entendimento. Até o apóstolo Pedro naquela época achou os pontos de difícil entendimento. E Deus tinha revelado a Paulo. E aí quando nós abrimos a Bíblia e meditamos no que a Bíblia diz, e não pode arrancar essa página da Bíblia que fala de arrebatamento. Porque a palavra de Deus, ela é completa. O ser humano, ele é limitado para entender, né? Os queridos irmãos ou estudantes da Bíblia, ou teólogos, podem até não entender, mas peça ao Espírito Santo. Mas tem que crer no Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Não é somente crer no Espírito Santo, dizem que ele tão somente é uma força ativa ao poder de Deus. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é ele que revela os mistérios de Deus, ele faz nos compreender as coisas de Deus e também nos encoraja, nos fortalece, nos prepara para o dia do arrebatamento. Amém, irmãos? Então, 1 Tessalonicenses, eu vou ler aqui com a amada igreja, para que os irmãos acompanhem na Bíblia a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem assim, pastor, mas é necessário nós abrirmos a Bíblia? É bom acompanhar, se você puder abrir sua Bíblia, acompanhar o que a Bíblia, o que a palavra de Deus diz, né? E nós vamos, então, conhecendo as doutrinas da palavra de Deus, porque às vezes o irmão sai do culto, o culto foi uma bênção, maravilha, me alegrei, pulei, saltei, sim. E o que é que... Qual foi o ensino da palavra de Deus hoje? Rapaz, nem sei onde foi que leu. E qual foi o tema? Qual foi o ensino que foi trazido, a doutrina da palavra de Deus? Também não sei, isso aqui me alegrei muito mais a palavra. Então, nós vamos à casa de Deus, na congregação, ou na nossa casa, nos reunimos, ou nas praças, ou nas ruas, onde nós passamos, é pregando a palavra de Deus. Não é opinião nem de A, nem de B, nem de C. Nós temos que pregar o Evangelho e dizer, para o mundo Jesus está voltando. E aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que procurem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele está de braços abertos a nos esperar. O Senhor Jesus é aquele que diz, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, meus irmãos? Amém. Então, queridos, nesse capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, o apóstolo Paulo, ele fala aqui acerca da vinda de Cristo. E ele está falando aqui, neste momento, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque os irmãos já tinham passado para a eternidade, e os irmãos ficavam tristes, porque os irmãos tinham passado para a eternidade. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso é muito importante, versículo 15, eu posso dizer. Porque muitas vezes o apóstolo Paulo dava conselhos, ele dizia, digo eu, não o Senhor, dando conselho aos jovens, aos casados, né? O capítulo 7 de 1 Coríntios, também capítulo 7, ele dá muitos conselhos conjugais para as famílias, e quando o conselho era dele, ele dizia assim, digo eu, não o Senhor. Mas quando o conselho não era um conselho dele, mas era uma revelação de Deus, ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso equivale à expressão assim diz o Senhor. Isso é revelação de Deus, é palavra profética vindo do Deus Altíssimo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Então,
O que é que ele vai dizer aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15? A revelação da palavra de Deus. Não importa se o homem não tem a compreensão do fato, se a inteligência dele não consegue entender, mas o apóstolo Paulo está dizendo, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. E Jesus Cristo disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que é que diz aqui? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a igreja vai ser arrebatada, encontrar com Jesus nos ares, a igreja vai ser coroada, haverá o tribunal de Cristo, depois entrará no céu glorificada e participará das bodas do Cordeiro no céu. Apocalipse 19:7. As bodas do Cordeiro, a sua esposa já se aprontou. E depois que terminar as bodas do Cordeiro, é o momento que vai estar terminando aqui na terra a grande tribulação, que é bodas do Cordeiro no céu e grande tribulação na terra. Quando terminar as bodas do Cordeiro no céu, Apocalipse 19:11, Jesus vem descendo com poder e grande glória, e os seus santos acompanhando o Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, seguindo os exércitos dos céus, as vestes de linho fino, branco e resplandecente, diz Apocalipse, que representa a justiça dos santos, e todo olho o verá. Isso é no final da grande tribulação, e então Jesus virá para reinar com poder, e a Bíblia diz que ele reinará literalmente na face da terra por 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, e o inimigo será preso por 1000 anos, e haverá o reino milenar de Cristo, que ainda não é novos céus e nova terra, mas haverá o reino milenar de Cristo, e importa que no final desses 1000 anos, Satanás seja solto, e eles subirão contra Jerusalém, para no final dos 1000 anos ir contra Jesus, mas descerá fogo do céu e consumirá a todos aqueles que vierem com Satanás contra Jesus, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que haverá o juízo de Deus, o juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e a Bíblia diz que nesse juízo final, o Senhor Jesus Cristo, ele será o juiz, e ali todos aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida reinarão com Jesus Cristo por toda a eternidade. Então, queridos, tudo isso que está no livro de Apocalipse, eu fiz assim uma alusão rápida, tudo isso nos mostra que tem um plano de Deus. Deus, ele não foi tomado de surpresa. Antes da fundação do mundo, ele já tinha um plano para a salvação da humanidade. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Aí diz, mas pastor, tem tanta coisa que o senhor falou aí, vamos meditar. Por isso que os cultos de doutrina são importantes. As escolas bíblicas, né? A EBD, Escola Bíblica Dominical, é importante. Nós pegamos tema por tema. Eu estou querendo ver se nesse trimestre que vem vamos esperar a determinação da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Se não for mandada assim uma lição em tempo hábil por causa dessa pandemia, vamos preparar alguns estudos para a Escola Bíblica Dominical. E eu peço aos irmãos que procurem se dedicar, se aprofundar mais na Palavra de Deus, para que nós possamos nos apropriar da Palavra de Deus e pregar a Palavra com autoridade em nome de Jesus. Porque não importa o que as pessoas digam, importa o que Jesus disse. E o Senhor Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. O Senhor Jesus vem, e a sua palavra é fiel e verdadeira.
Ele vem para nos livrar da ira futura. Ele que nos ama. Se eu abrir a Bíblia com os irmãos em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10 em diante. Apocalipse capítulo 3. Amada igreja, a carta à igreja de Filadélfia. Glória a Deus. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Mas a tentação da tribulação será para os que ficarem na terra. A igreja arrebatada, estaremos no céu com Jesus. Amém, irmão? Amém. Nas bodas do Cordeiro. Basta entender o que a Bíblia diz. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E graças a Deus que nós temos a coroa da vida, a coroa de justiça, a coroa de glória, a qual nos dará o justo juiz, como disse o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa de justiça, a qual me dará o justo juiz, e não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Que o Senhor nos fortaleça, nos corrobore, nos firmando na rocha eterna, que é Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nos preparando para esse grande dia do arrebatamento da igreja. Amém. Quando falam de arrebatamento da igreja, muitas pessoas ficam preocupadas. Então, queridos, vamos entrar pela porta estreita que é Jesus. Vamos deixar as portas largas de lado, porque a porta larga conduz à perdição. A porta larga, querido, são as religiões que estão dizendo que tudo é normal. Pode todas as coisas. Século 21. Meus queridos, mas não é assim não. Quem quer morar com Jesus tem que entrar pela porta estreita que é Jesus. Andar no caminho apertado que conduz à salvação. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Vamos entrar pela porta estreita que é Jesus. Se Jesus é a porta estreita, amém, irmãos? O Espírito Santo é o porteiro que está à porta, nos conduzindo a entrar pela porta estreita que é Jesus e alcançarmos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, amém, nos guarde, nos fortaleça. Eu quero pedir oração pelos irmãos em Cristo, pelas irmãs em Cristo, para que Deus dê saúde ao povo de Deus, aos seus servos, às suas servas, à família, aos familiares, aos parentes, né? Orar por aqueles que ainda não são salvos, para Jesus salvar, né? Os que estão distanciados, Jesus trazer, para que se cumpra a palavra que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.